Vamos entender tudo que o Sodom fala na série Street Fighter Alpha e também conferir algumas curiosidades. Oi. Sodom apareceu originalmente no jogo de briga de rua Final Fight, de 1989. Ele era o chefe da segunda fase, pois ele fazia parte da gangue Mad Gear. Quando ele estreou em Street Fighter Alpha, ele veio com um visual reformulado e se tornou um personagem cômico. E ao invés de lutar com duas espadas, ele passou a usar duas adagas, chamadas de Jite. Antes da gente conferir o que o Sodom fala, é muito importante a gente saber que ele é americano. Mas ele é um otaku obcecado pela cultura japonesa. Só que ele é meio bocó. Então ele fala e faz muita coisa errada em relação ao idioma japonês. Inclusive ele fala tudo com um sotaque de americano falando japonês, assim, um sotaque bem carregado. Mas o responsável pela voz do Sodom na série Alpha foi o ator Wataru Takagi, que também foi a voz de vários outros personagens da série Alpha, como o Adon, Birdie, Gen e Zangief. E a gente consegue ver que o Sodom é um otaku bem espalhafatoso logo antes da luta, porque além de usar um capacete de samurai com essa vestimenta que mistura itens tradicionais do Japão, ele aparece com um chapéu e uma capa também que são bem tradicionais ali da época dos samurais no Japão. Round 1, fight! Ou seja, ele tá usando vestimentas japonesas exageradamente. Pô, só otaku. E uma outra coisa que mostra que ele é um otaku fervoroso, assim, obcecado pelo Japão, é a provocação dele, onde ele faz uma reverência ao oponente. Que é um gesto bem educado e comum na cultura japonesa. Só que em Street Fighter Alpha 2 e 3, essa provocação dele bate no oponente. Tira só um pouquinho de life, mas bate. Já em relação aos golpes especiais do Sodom, tem um que ele agarra o oponente, pula e bate ele no chão com tudo. E ele tem uma fala. Ele fala Butsumetsu. Butsumetsu. E esse termo aqui, Butsumetsu, no antigo calendário tradicional japonês, significa um dia de muito azar. É um termo bem específico e muito tradicional do idioma japonês. E ele fala isso porque o nome desse ataque aí é Butsumetsu Buster. Ele mistura inglês com japonês. Sendo que Buster significa algo como destruidor. Então, Butsumetsu Buster poderia ser um destruidor infeliz, destruidor de muito azar. Só que como ele fala só Butsumetsu ali pra atacar o oponente, a gente pode adaptar pra muito azar, ou então até azar o seu. Azar o seu. E apesar de não falar nada, o Sodom tem um outro golpe bem interessante. É um que ele avança no oponente e agarra ele usando aquelas adagas dele e depois sai arrastando o oponente pelo chão. Ele arrasta tanto o oponente que faz até ali uma fricção e o oponente pega fogo. E por falar nesse par de adagas aí do Sodom, uma curiosidade bem interessante é que no Street Fighter Alpha 3, se a gente escolher a barra vermelha, que é aquela barra X, que na verdade deixa os personagens numa versão mais clássica deles, o Sodom fica com a roupa da mesma cor de quando ele aparece em Final Fight. Só que além disso, ele passa a usar espadas ao invés daquelas adagas, que são as mesmas armas que ele usava ali no primeiro Final Fight. Mas os golpes são todos os mesmos, tá? Não muda nada não, é só a estética. E curiosamente, uma outra coisa que muda também é a música tema da tela dele. Se a gente escolhe ele com a barra verde, que é a padrão, ele tem a música tradicional dele, normal lá do jogo, mas se a gente escolhe na barra vermelha, a música tema dele muda também. Um outro golpe interessante que o Sodom tem em Street Fighter Alpha 2 e 3 é um agarrão, só que esse agarrão na verdade é uma reversal, que só funciona quando o oponente faz um ataque que é overhead. Ou seja, um golpe overhead é quando o oponente está em pé, mas ele faz um ataque que você também tem que defender em pé, que é por cima, né? E essa reversal do Sodom só funciona contra esses golpes especificamente. No Street Fighter Alpha 2, se o Sodom faz esse golpe sem pegar em nada no oponente, ele só fala um oh. Já no Street Fighter Alpha 3, se a gente faz esse golpe sem pegar no oponente, o Sodom fala isso. Ele fala Nanto. Nanto. Nanto.
Esse nanto significa quê? Como? Ele ficou incrédulo ali que ele fez o golpe, mas não deu certo, não pegou. Agora, se o oponente faz um golpe que é overhead e o Sodom consegue pegar esse golpe, em Street Fighter Alpha 2 ele fala isso. Ele fala Bureiko, só que ele fala com aquele sotaque de americano falando japonês, né? Bureiko! 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 E esse termo aqui, bureiko, é um termo muito específico também, que significa sem formalidade, uma coisa sem etiqueta, uma coisa mais tranquila, assim, sem regra, sabe? É um termo que soa numa linguagem muito antiga, tipo de samurai mesmo. E o Sodom fala desse jeito porque ele é um otaku, né? Porque assim como as outras palavras que ele usa, essa daqui não soa nada natural ali pra ocasião. Bureiko! Então a gente pode adaptar esse termo para sem regras, ou então vale tudo, porque é sem formalidade, né? Sem regra, vale tudo. Agora, se esse golpe pega em Street Fighter Alpha 3, o Sodom fala outra coisa. Ele fala Totari, só que com aquele sotaque. Totari. E esse termo também, né, é usado mais em artes marciais e em discursos antigos, estilo samurai mesmo, e significa simplesmente peguei. Totari. Então aqui combina mais o que ele fala Totari, né? Peguei, pega o oponente e joga longe. Já em relação aos movimentos especiais do Sodom, tem um que ele vai batendo bastante no oponente com aquelas adagas dele. Só que em Street Fighter Alpha 1, em qualquer versão desse especial, e em Street Fighter Alpha 2 e 3, quando a gente faz esse especial no nível 1 ou nível 2, ele não fala nada, ele só dá uns gritos mesmo. Agora, tanto em Street Fighter Alpha 2 como em Street Fighter Alpha 3, se a gente faz esse especial no nível 3, ele tem uma fala no final. Ele fala Mo-icho. Mo-icho. Que significa simplesmente mais um, né? Porque ele dá um último golpe no final ali, né? Então ele fala mais um e bate no oponente. E um outro movimento especial do Sodom é que ele agarra o oponente e bate ele no chão várias vezes. E o que ele fala é o nome do especial, que é Tenchusatsu. Tenchusatsu. E esse nome do especial dele que ele fala, né, o Tenchusatsu, é um termo que vem da astrologia chinesa e japonesa e significa um período de má sorte ali na astrologia. É um outro termo bem específico e bem nada a ver. Se a gente pegar os três kanjis aqui, né, o Ten significa céu no sentido de paraíso, esse Chu aqui significa meio e Satsu é assassinato, matar. Então, se a gente for traduzir esse termo aí, né, Tenchusatsu, a gente poderia adaptar para ruína do céu, maldição celestial, né, pois tem a ver com a má sorte, que é o termo original, né. Azar o seu. Já em relação às poses de vitória do Sodom, tem um que ele faz simplesmente uma reverência, igual na provocação dele. Tem uma outra pose que ele abre um leque e sai uma mini fonte de água assim, fica jorrando e ele fala uma coisa. E ele fala apare, né? Só que com sotaque. Apare. E essa palavra apare significa algo esplêndido, brilhante, admirável. Então quando ele fala apare, ele tá falando esplêndido, fazendo aquele truque com o leque ali. Tem uma outra pose que ele também abre o leque do mesmo jeito, só que ao invés dessa fonte de água aí, aparecem duas borboletas ali voando em cima. Mas o que ele fala a gente já viu. Ele fala aquele bureiko. Bureiko. Que significa sem regras, vale tudo. Mas ele só fala isso no Street Fighter Alpha 2 e 3, porque no primeiro Street Fighter Alpha ele fala a mesma coisa daquela pose de vitória que aparece a fonte no leque.
You win. E o engraçado é que nessas poses de vitória ele usa o leque, que é um instrumento super tradicional da cultura japonesa, mas faz aparecer essas coisas no leque ali como se fossem aqueles truques de mágicas. Então ele tá misturando o instrumento da cultura japonesa ali tradicional com mágica também. E uma outra pose de vitória legal que ele tem é uma que ele faz uma pose girando as adagas na mão, que tem duas variações. Pode ser que ele só gire as adagas, ou então ele gira as adagas e aparece um brilhinho no olho dele. You win. E uma terceira variação ainda dessa pose de vitória em Street Fighter Alpha 3 é um que ele gira as adagas, mas ele deixa elas cair no chão e ele fica balançando a cabeça ali depois. Inclusive em Street Fighter Alpha 3, se a gente escolher o Sodom naquela barra X, que é a barra vermelha, apesar de não falar nada, ele tem uma pose de vitória exclusiva bem legal. E uma outra curiosidade é que como o Sodom não sabe muito bem japonês, ele quis escrever ali na roupa dele o kanji que significa morte. Eu acho que pra passar medo nos oponentes assim, né, pra dar imponência. Mas ele escreveu errado, porque o kanji de morte é assim. E ele errou nessa parte aí da direita ali, né? Ficou parecendo que ele colocou meio que um pedaço do kanji de coração ali. Mas no fim das contas tá totalmente errado, né? Esse símbolo não significa nada. Que burro! Agora, quando o Sodom é derrotado, ele tem uma fala também. Ele fala Nukata. Nukata. E esse termo também é um termo antigo e literário que significa falhei. Então ele fala, falhei, um estilo meio que samurai, assim, uma coisa meio antiga. Uma outra coisa bem interessante também é quando o Sodom perde por tempo. A gente vê que ele fica abaixado, balançando a cabeça e chorando. E isso é uma referência ao primeiro Final Fight de 1989, que é o jogo de onde ele veio. Porque na fase bônus de Final Fight, quando a gente termina de destruir o carro e vai embora, o dono aparece logo em seguida. E ele fica triste, se abaixa ali, balança a cabeça e começa a chorar. Oh my god! E o Sodom faz exatamente essa mesma pose como uma referência. É pecado ser otaku? Agora me fala, você acha que o Sodom deveria aparecer mais em Street Fighter? Conta pra mim nos comentários. Então é isso e tchau!